E aí galera, tudo bem com vocês? Está começando um mais novo aqui a sua literatura. Bem, nesse vídeo, deixa eu chegar pra frente. Eu vou estar falando sobre o que eu acho. O que eu acho que uma história precisa ter para ela ser uma boa história. Peraí, melhorou. O que eu acho que uma história precisa ter para ela ser uma boa história? Bom, vamos lá. O que eu acho que precisa ter para uma história precisa ter para ser uma boa história? Primeiro, um título chamativo, certo? Um título que você já, pelo título, você percebe que a história vai ser legal, vai ser chata. Para ser uma boa história, ela precisa ter um título chamativo, certo? Que claro que tem que ser dentro do assunto sobre o que você quer tratar. Então, depois de um título chamativo e que combine com o conteúdo no qual você quer tratar, precisa de conteúdo. História sem conteúdo é uma história horrível, sinceramente. Sabe aquelas histórias, nossa senhora, sabe aquelas histórias que você lê, que não tem conteúdo, não tem não fala coisa com coisa, não tem conteúdo. É muito ruim ler uma história assim, muito ruim. Eu adoro ler história com conteúdo. E eu aposto que você também. Porque ler história sem conteúdo, fala sério. É muito ruim ler história sem conteúdo. Então, para ser uma boa história, precisa primeiramente de um título bem chamativo, como eu já disse. Depois, precisa ter conteúdo. Logo depois, que eu vou falar agora, a história precisa de ter sentido. Pelo amor de Deus, eu já li cada história. Oh, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Sabe, pra ser uma boa história, ela precisa ter sentido. Tipo assim, eu já li umas histórias que algumas pessoas acham boas, enfim, mas não vou citar nomes, não vou citar nada. Que, por exemplo, a personagem, de uma hora pra outra, ela tá bem, sabe? Bem, toda, vamos falar, maravilhosa. Quando vê, dá um minuto de pânico dela, ela começa a surtar. Meio estranho a história, assim. Gente, mas tá bom que isso pode ser um surto que a pessoa teve, mas a história não tinha nada a ver com isso. Tipo, não combinou nada, essa loucura que o autor colocou. Pelo amor de Deus, a história ficou horrível. Não vou citar o nome da história, não vou citar quem é o autor, certo? Mas tem histórias sem cabimento, sabe? Não tô falando história de conto de fada, tô falando história sem cabimento mesmo. História de conto de fada, é claro que é tudo pode ser real, certo? Não tô falando isso, tô falando que tem cada história esquisita, tipo, nada a ver. Então, a história primeiramente precisa de um título chamativo, relembrando, precisa de um título chamativo. Precisa de conteúdo. E a história precisa fazer sentido. Se a sua história que você escreveu tem tudo isso, ou que você quer escrever, tiver tudo isso, pelo amor de Deus, sua história tá maravilhosa, tá incrível. Não importa o que assunto você vai tratar ou tratou na sua história. Sua história tá incrível. Na minha opinião, para uma história ser boa, ela precisa desses 3 elementos. Título maravilhoso, chamativo, entenda como você quiser. Precisa ter conteúdo. História sem conteúdo é horrível, gente, horrível de se ler, horrível, certo? E a história precisa ter sentido, tá? Porque se eu começo falando, por exemplo, de flor, e de uma hora pra outra eu começo a falar de espinho, não, desculpa, por exemplo, eu começo falando de flor e termino a história falando de sapo, a história fica horrível. Eu falei esses 2 elementos para vocês entenderem. Não tô falando que os livros de ciências que falam essas coisinhas e tal não são bons. Eu tô falando histórias
histórias mesmo. Não livros de ciências, livros de qualquer matéria. Falando de história. Eu tenho exemplo desses bichinhos, desse bichinho e da planta para vocês entenderem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem gente que consegue fazer isso numa história só. Eu acho que se eu quero escrever sobre a flor, um exemplo, eu vou tratar a história inteira sobre a flor. Agora, se eu quiser escrever também uma história sobre o sapo, eu tô falando esses elementos para vocês entenderem, tá? É uma suposição. Então, se eu quero tratar sobre o sapo, eu tenho que fazer uma história que trate somente sobre o sapo. Eu não posso pôr uma cobra no meio da história do sapo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não tô falando do sentido dos bichos. Podem aparecer quantos bichos você quiser. Histórias de bicho. Agora eu tô falando esses elementos para vocês entenderem como uma autora, um autor consegue mudar tanto de conteúdo assim. Ela trabalhando com uma ideia, depois ela muda de uma ideia para outra. A coisa não tem sentido, certo? Então é isso, gente. Na minha opinião, tem que ter esses 3 elementos. O título muito bem pensado e elaborado, chamativo. Também a história tem que ter conteúdo e tem que ter sentido. Se tivesse 3, meu filho, parabéns. Sua história é incrível, incrível, certo? Um beijão pra vocês e até a próxima.